eu quero responder uma das perguntas que mais trava quem sonha em validar o diploma e trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos. Precisa ter experiência para validar o diploma? Precisa ter anos de prática para trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos? Talvez essa dúvida já tenha passado pela sua cabeça. Talvez você já tenha pensado, Lorena, eu me formei, mas tenho pouca experiência. Ou então, eu fiquei anos afastada da assistência. Ou talvez, eu trabalho em uma área que talvez nem conte tanto. E aí, antes mesmo de começar, você já começa a se colocar para trás. Você começa a pensar que esse processo não é para você, que só quem tem muitos anos de UTI, por exemplo, consegue, que só quem tem um currículo perfeito pode tentar ser enfermeira nos Estados Unidos, que só quem está 100% pronta pode dar o primeiro passo. Mas eu preciso te dizer uma coisa logo no início desse vídeo. Talvez você não esteja travada porque você não pode começar. Talvez você esteja travada porque entendeu errado qual momento a experiência realmente importa. Então fique comigo aqui até o final, porque neste vídeo eu vou tirar um peso enorme das suas costas e te ajudar a enxergar esse processo com muito mais clareza. Para quem ainda não me conhece, eu sou Lorena Fonseca, sou enfermeira intensivista em Nova York, especialista em orientação de enfermeiros internacionais no processo de validação de diploma, NCLEX e carreira como Registered Nurse nos Estados Unidos. Eu já passei por esse processo e vivo a enfermagem aqui nos Estados Unidos. E hoje eu ajudo enfermeiros formados fora dos Estados Unidos a entenderem esse processo, esse caminho, de forma muito mais simples, mais estratégica e sem achismos. E se você ainda não me acompanha no Instagram, comece a me seguir porque lá eu compartilho bastidores, orientações e conteúdos práticos sobre validação de diploma, NCLEX e carreira de enfermagem aqui nos Estados Unidos. Vamos começar separando as coisas, porque aqui mora a maior confusão. Quando você pergunta, precisa de experiência? A primeira coisa que eu preciso te responder é, experiência para quê? Experiência para validar o diploma? Experiência para passar no NCLEX? Experiência para conseguir sponsor? Experiência para conseguir o primeiro emprego nos Estados Unidos? Porque cada etapa tem uma lógica diferente. E quando você mistura tudo, o processo parece muito mais difícil do que realmente é. Então vamos por partes. Primeiro ponto, validação de diploma. Para validar o diploma, o foco principal não é quantos anos você trabalhou no Brasil. Eu quero que você preste muita atenção nisso. A validação não é um prêmio por tempo de plantão. Não é uma avaliação para saber se você é a enfermeira mais experiente do seu setor. Não é o Corém americano olhando para você e te perguntando quantos anos você já trabalhou na enfermagem. Você era referência no seu hospital? Você trabalhava com paciente grave? Você era líder da sua equipe? Você tinha 10, 15 ou 20 anos de experiência? Não é assim que funciona. A validação de diploma é um processo técnico, documental, burocrático. O Corém americano, ele vai avaliar a sua formação acadêmica, o cumprimento de critérios mínimos exigidos para você seguir o processo nos Estados Unidos. Eles vão olhar para a sua carga horária, eles vão olhar para as suas disciplinas, eles vão olhar para a sua estrutura do curso de enfermagem que você cursou. Eles vão analisar os seus documentos enviados pela faculdade, eles vão verificar tudo que está dentro da exigência que o conselho pede aqui nos Estados Unidos. É só isso. Então, se você trabalhou pouco no Brasil, isso não significa automaticamente que você não pode começar. E se você trabalhou muitos anos no Brasil, isso também não significa que você pode pular etapas, por exemplo. A análise principal da validação, ela está ligada à sua formação e não ao tempo de experiência profissional. E quando você já entende isso, muita coisa vai passar a fazer sentido para você. Porque talvez você esteja esperando ter mais experiência para começar. Talvez você esteja esperando voltar para o hospital, já que você não está no bedside agora. Talvez você esteja esperando fazer uma pós-graduação. Talvez você esteja esperando se sentir mais segura. E enquanto você espera, o processo ele poderia estar andando. Sua documentação poderia estar sendo analisada, sua faculdade poderia estar sendo acionada, seu Corém poderia já estar sendo envolvido no processo, seus estudos para o NCLEX poderiam estar acontecendo, mas você fica parada porque acredita que precisa ter um currículo perfeito para começar. E não é assim que funciona.
Para ficar mais fácil, pense comigo uma comparação bem simples. Validar o diploma é como tirar a sua carteira de motorista em outro país. Não importa se você dirige há 20 anos no Brasil ou se você acabou de aprender. Quando você chega em outro país, você precisa cumprir as regras daquele lugar. Você precisa apresentar os documentos, você precisa seguir as etapas, você precisa fazer o processo do jeito que aquele lugar exige. Ponto. A enfermagem é parecida com tirar uma nova carteira em outro país. Você pode já ser enfermeira no Brasil, você pode já ter experiência, você pode já ter uma história na sua profissão, mas para trabalhar legalmente nos Estados Unidos, você precisa passar pelo processo americano. E esse processo começa pela validação, não pela quantidade de anos que você já trabalhou. Agora, quando a gente fala sobre trabalhar nos Estados Unidos, a conversa ela muda um pouco de contexto. E aqui existe um detalhe muito importante que quase ninguém explica para a grande maioria de vocês que estão iniciando o processo. Quando os hospitais, empresas ou os sponsors falam sobre experiência, eles normalmente estão olhando para o momento da contratação, não para o momento em que você começa a validação. E isso faz muita diferença, porque talvez você olhe para essa situação hoje e pense: eu não tenho experiência suficiente agora, então nem posso começar. Mas você esquece que o processo ele não acontece de um dia para o outro. Ninguém começa hoje e assina um contrato amanhã. Existe um caminho, existe um tempo. Tempo para validar o diploma, tempo para organizar a documentação, tempo para estudar para o NCLEX, tempo para passar no NCLEX, tempo para você solicitar a sua licença de enfermagem, tempo para você entender qual oportunidade faz sentido para você, tempo para você melhorar o seu inglês, tempo para ganhar experiência, ou até mesmo completar a experiência que você já tenha, se for o seu caso. Então, quando você pensa, eu ainda não tenho experiência suficiente, a pergunta certa não é: então eu devo desistir? A pergunta certa simplesmente é: o que eu posso fazer enquanto o processo está andando? Porque existe uma diferença enorme entre esperar parada e se preparar enquanto o processo está em movimento. Esperar a parada te mantém no mesmo lugar. Começar o processo te coloca em movimento. E é exatamente aí que muitas pessoas se perdem. Elas acham que precisam estar prontas para começar, mas na prática você fica pronta durante o caminho. Você começa com a informação que você tem agora, você organiza a documentação, você entende sobre o Corém americano, você estuda para o NCLEX, melhora o seu inglês, busca experiência se você precisar, você ajusta sua estratégia e quando chega o momento de se apresentar para uma oportunidade de trabalho, você está muito mais preparada do que estaria se tivesse ficado esperando o momento perfeito. E deixa eu te falar uma coisa com muita honestidade. Mesmo quem já tem muitos anos de experiência no Brasil, quando entra em um hospital novo nos Estados Unidos, também precisa aprender. Você também vai passar por treinamento. Você também vai precisar entender protocolos diferentes. Você também vai precisar adaptar a uma cultura diferente. Você também vai precisar aprender a um sistema eletrônico diferente. Você também vai precisar entender a dinâmica da equipe aqui nos Estados Unidos. Vai precisar aprender como aquela instituição onde você vai trabalhar funciona. Então não caia na ilusão de achar que só você vai precisar aprender. Todo mundo passa por adaptação aqui nos Estados Unidos. A diferença é que algumas pessoas aceitam isso como parte do processo e outras usam isso como motivo para nunca começar. Nos Estados Unidos, não se espera que você chegue sabendo tudo, mas se espera que você seja treinável, que você saiba seguir protocolos, que você tenha responsabilidade, que você seja segura, que você esteja disposta a aprender, que você tenha postura profissional. E isso é algo que você pode construir com o tempo. Então, como você deve pensar sobre experiência de forma estratégica? Eu quero organizar isso em alguns pontos bem simples. Primeiro ponto, não confunda a validação com contratação. Validação é uma etapa, contratação é outra. Na validação, o foco principal é a sua formação acadêmica. Carga horária, disciplinas, documentação, histórico, formulários, requisitos do Conselho de Enfermagem americano.
Já na contratação, o empregador vai olhar para outros pontos: experiência, inglês, licença, currículo, disponibilidade, tipo de visto ou até mesmo autorização de trabalho, necessidade de sponsor, postura em entrevista, compatibilidade com a vaga oferecida. Percebe a diferença? Uma coisa é o Corém americano analisar a sua formação, que vai permitir você seguir o processo. Outra coisa é o hospital decidir se você faz sentido para aquela vaga naquele momento. Quando você começa a entender isso, você para de colocar tudo no mesmo pacote, porque não está no mesmo pacote. E isso te faz ter muito mais clareza. Segundo ponto, comece pelo que destrava o processo. Muitas vezes você está tentando resolver o problema lá na frente antes de resolver a etapa de agora. Você pensa assim: mas e o emprego? Mas e o sponsor? Mas e a entrevista? Mas e se eu não tiver experiência? Calma, uma coisa de cada vez. Você ainda não validou seu diploma, você ainda não sabe qual é o estado que você vai aplicar, qual que faz sentido. Se ainda não iniciou a sua documentação, se ainda não começou a se preparar para o NCLEX, o foco agora precisa ser destravar a sua entrada no processo. Porque não adianta você ficar se preocupando com a entrevista que ainda você nem sabe quando vai acontecer. Você não sabe ainda quando você vai pegar a sua licença. Você ainda nem passou no NCLEX e ainda muitas vezes nem começou a sua validação de diploma. É como você querer decorar uma casa, por exemplo, antes de você comprar o terreno da casa. Primeiro você precisa construir a base, e a base do processo é entender o caminho, organizar sua documentação, iniciar a validação, estudar para o NCLEX, seguir as etapas de forma estratégica. Terceiro ponto, use o tempo do processo a seu favor. Esse ponto é muito importante. Se você hoje sente que precisa melhorar sua experiência, não use isso como desculpa para você parar o processo. Use como plano de ação. Enquanto sua validação acontece, você pode buscar mais vivência na enfermagem. Você pode voltar para a assistência, por exemplo, se esse for o seu caso. Se isso fizer sentido para você agora. Você pode tentar, às vezes, uma área hospitalar, você pode buscar um setor que te dê mais segurança, você pode estudar mais inglês, pode revisar fundamentos de enfermagem para a sua prática profissional, você pode estudar conteúdos cobrados no NCLEX, pode melhorar o seu currículo em termos de experiência, pode entender melhor como funcionam as entrevistas nos Estados Unidos, ou seja, você não precisa ficar esperando estar pronta para você começar. Você pode começar e ir se preparando ao mesmo tempo. Isso é estratégia. E essa é a diferença entre ficar travada e você avançar mesmo com medo. Quarto ponto. A experiência ajuda, mas não é o único fator. Eu quero ser muito honesta com você. Experiência ajuda? Sim, claro que ajuda. Se você tem experiência hospitalar, principalmente hospitalar, boa comunicação, inglês e desenvolvimento, uma licença ativa de enfermagem nos Estados Unidos, você com certeza vai se posicionar melhor para algumas oportunidades que serão oferecidas para você no mercado americano. Mas a experiência ela não é o único fator. E também não significa que, se você tem pouca experiência, você não pode começar o processo. O que você precisa entender é que cada perfil exige uma estratégia diferente. Se você tem muita experiência, talvez seja um caminho diferente. Se você é uma recém-formada, talvez precise de outro caminho. Se você ficou afastada da assistência, talvez precise se fortalecer antes da contratação. Se você precisa de sponsor, talvez precise de uma preparação mais específica. Se você já mora nos Estados Unidos, talvez tenha possibilidades diferentes. Por isso, o problema não é ter um perfil diferente nesse processo. O problema é você tentar, muitas vezes, seguir uma estratégia que não combina com o seu perfil. E é por isso que a orientação faz toda a diferença nesse processo. Porque quando você entende o seu ponto de partida, aonde você quer chegar, você consegue tomar decisões mais coerentes. Quinto ponto. Pare de esperar o momento perfeito. Eu vejo muita gente falando: Lorena, eu vou começar quando eu tiver mais experiência. Vou começar quando o meu inglês estiver melhor. Vou começar quando eu tiver mais dinheiro. Vou começar quando eu me sentir pronta. Mas o problema é que esse momento perfeito talvez nunca chegue. Sempre vai existir alguma insegurança. Sempre vai existir alguma dúvida. Sempre vai existir algo para você melhorar. E isso não significa que você não possa começar. Significa que você precisa começar com estratégia. Porque a verdade é muito simples. Você não começa pronta. Você fica pronta no caminho.
E eu sei que essa frase pode parecer simples demais para você que está me ouvindo, mas ela é muito real. Quando você começa, você entende o processo melhor, você percebe o que precisa ajustar, você descobre qual é o melhor estado para você aplicar agora, você entende o que precisa estudar, você entende onde está a sua dificuldade agora, você ganha mais clareza do processo e a clareza, ela só vem com o movimento. Quando você fica parada, a sua dúvida só aumenta, o medo aumenta, a insegurança aumenta, mas quando você está em movimento, dando esse primeiro passo, mesmo sem saber tudo, você começa a transformar esse seu medo em ação, em plano. 6º ponto. Seu começo não precisa ser perfeito. Outra coisa muito importante é que o seu começo não precisa ser perfeito. Você não precisa ter o currículo mais lindo do mundo para começar a entender o seu processo e dar esse primeiro passo. Você não precisa ter inglês perfeito para iniciar a organização dos seus documentos. Você não precisa ter 10 anos de terapia intensiva e emergência para validar o seu diploma. Você não precisa se sentir a pessoa mais confiante do mundo para dar esse primeiro passo. Você precisa entender onde você está, o que falta e qual é o próximo passo. Isso é muito diferente do que ficar parada. Talvez você esteja se cobrando demais. Talvez você olhe para outras pessoas e pense: ela tem mais experiência do que eu, ela fala inglês melhor do que eu, ela já mora nos Estados Unidos, ela já está na minha frente. Mas a comparação demais só vai fazer você ficar parada, vai te paralisar. Você não precisa estar no mesmo lugar que uma outra pessoa. Você precisa começar no lugar disponível para você, dentro da sua realidade, da sua história, com a sua estratégia e que faça sentido para a sua vida e o seu perfil dentro desse processo. 7º ponto. Decisão pesa mais do que perfeição. Se você assistir às histórias de enfermeiras que já começaram esse caminho, você vai perceber uma coisa. O ponto em comum não era a perfeição. Não era todo mundo se sentindo pronta. Não era todo mundo com um currículo impecável. Não era todo mundo sem medo. O ponto em comum era decisão. Decisão de começar, decisão de buscar, decisão de não deixar o medo parar, decisão de entender o processo, de dar um passo mesmo sem ter todas as respostas. E isso é muito importante, porque muitas vezes você fica esperando a confiança aparecer, para depois você começar. Mas na prática, a confiança ela vem depois que você começa a agir. Você faz uma etapa, depois outra, e quando você olha para trás, percebe que já avançou muito mais do que você imaginava. Então, se essa dúvida sobre experiência estava travando você, eu quero que você saia desse vídeo com uma visão mais clara. Para validar o diploma, o foco não é quantos anos você trabalhou. O foco é a sua formação, sua documentação e os critérios que são exigidos pelo Conselho de Enfermagem americano para trabalhar aqui nos Estados Unidos. A sua experiência pode sim ajudar, mas ela entra de forma mais forte lá na frente, no momento de contratação, do sponsor, da entrevista, né? E da escolha da oportunidade que você vai ter. E entre o começo do processo e esse momento, existe tempo. Tempo para você poder usar para se preparar. Tempo para estudar, tempo para melhorar o inglês, tempo para organizar documentos, tempo para ganhar ou complementar a experiência, tempo para entender como se posicionar. Então, não use a falta de experiência como uma sentença. Use como ponto de planejamento. Você não precisa olhar para isso e dizer, então eu não posso. Você pode olhar e dizer, então eu preciso me organizar. Essa mudança de mentalidade vai fazer toda a diferença no seu processo. Porque quando você entende o processo, você para de tomar decisões baseadas em medo e começa a tomar decisões baseadas em estratégia. Se você quer entender melhor como funciona esse caminho, eu te convido a acessar o meu site. Lá você vai encontrar mais informações sobre validação de diploma, NCLEX, carreira como Registered Nurse nos Estados Unidos e o caminho possível para enfermeiros formados fora dos Estados Unidos atuarem aqui. O link vai estar na descrição desse vídeo. Entra lá, leia com calma e entenda qual pode ser o seu próximo passo dentro dessa sua realidade. Agora eu quero saber de você. Essa dúvida sobre experiência já travou você em algum momento? Comente aqui abaixo experiência, se você já pensou que precisava ter anos de experiência prática para começar. Ou comente
começar. Se você entendeu que talvez o primeiro passo não seja esperar ficar pronta, mas começar com estratégia. E se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com outra pessoa que também acha que não ter experiência suficiente para validar o diploma nos Estados Unidos é um empecilho. E eu quero te convidar também a assistir os depoimentos aqui no meu canal. Escute as histórias de enfermeiras que começaram com medo, sem se sentirem prontas, sem acharem que era o momento ideal, mas decidiram não parar. Ali você vai perceber que não é só sobre ter uma trajetória perfeita, é sobre decisão, sobre direção, é sobre começar pelo lugar certo. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!